Boa noite. Então, eh, nós vimos que uma das principais causas de hipotireoidismo primário era um tipo de doença autoimune, né, que tinha a capacidade de deteriorar a glândula tiroidiana, tá? Essa doença autoimune tinha a capacidade de destruir exatamente uma estrutura, né, uma enzima, de atacar uma enzima específica que era o TPO, que é a transamina, que é a antiperoxidase, né, a tiroidiana, o TPO. Então, essa enzima, esse autoanticorpo que iria contra essa enzima, que é o TPO, nós chamamos que era o anti-TPO, né? Então, esse autoanticorpo anti-TPO era presente em todos aqueles pacientes que tinham uma lesão autoimune. Isso a gente conhece como doença de Hashimoto. E consideramos que eram 95% das causas de hipotiroidismo por causas primárias, quer dizer, por lesões diretas na glândula tireoidiana, tá certo? No Brasil, como nos países desenvolvidos, é uma principal causa. Então, só que nós vimos também de que não é a única causa. Esse outro 5% pode estar por alguma outra causa que deteriorou ou causou um deterioro da glândula tireoidiana. Nós temos, por exemplo, uma importante causa é a sequelar, né? Aquela pós-cirúrgica, aquela onde o paciente foi submetido a uma tiroidectomia, foi tirada a glândula tireoidiana pela presença de câncer, ou pela presença de tumores, ou por nódulos malignos, ou por alguma causa traumática, talvez, né? Ou aqueles pacientes que tiveram alguma causa de hipertiroidismo, que no futuro foi deteriorando a glândula, ou precisaram desculpem, da radioterapia, como exatamente no caso da tireoide seria a iodoterapia, tá bom? Então nós conhecemos isso como iodoablação. Ablação é destruição, destruição por iodo, ablação, tá bom? E também a doença de Graves. A doença de Graves é o contrário, é um hipertiroidismo, tá? Então, mas como hipertiroidismo faz que a glândula seja forçada a trabalhar em excesso. E no futuro, bem tardio, talvez uma das fases terminais da doença seja que a glândula fique tão cansada de produzir hormônios, ou não tenha capacidade de produzir mais, que vai levar a um hipotiroidismo primário como consequência, tá? Terminal da doença. E também existiam umas coisas bem raras, né? Mas, porém, importante de falar, que era o que nós denominávamos de umas tiroidites, tá? Tiroidites são inflamações, como o nome fala, it, né? Tiroidites são inflamações que podem ser transitórias, tá? Transitórias principalmente, tá? Uma dessas causas pode ser pós-medicamentosa, tá? Uso de amiodarona, uso de interferon, uso de lítio, pode levar a uma tiroidite transitória. Ou às vezes também tiroidites subagudas, né? Por exemplo, quando seria uma tiroidite subaguda? Por uma infecção viral, tá? Por exemplo, poderia ser por tá? São as causas mais importantes quando nós encontramos tiroidites subagudas, que às vezes pode cursar com ciclos de hipertiroidismo e depois por ciclos de hipotiroidismo, tá? São infecções subagudas. E em alguns casos bem mais raros, algumas inflamações da tireoide no parto, no pós-parto. Nós conhecemos isso como uma tiroidite pós-parto, tá? Inclusive tem que ter muito cuidado porque às vezes pode cursar até com anti-TPO positivo, fazendo presumir uma doença de Hashimoto e às vezes não é, tá? Tudo que nós falamos até agora diz respeito a hipotiroidismos primários. Isso quer dizer lesões diretamente relacionadas com a glândula tireoidiana. Combinado? Agora, e se a causa não foi na glândula tireoidiana? Nós já vimos, já sabemos que existem hipotireoidismos secundários ou também terciários, né? Os secundários quando a lesão acontece ou se acomete diretamente na hipófise. E terciária quando a lesão acontece no hipotálamo. Como é um pouco meio difícil a diferenciação, tanto clínica como diagnóstica, então normalmente isso se conhece como hipotireoidismo secundário ou central, tá? Quando a gente não consegue diferenciar se é exatamente na hipófise ou na glândula ou no hipotálamo, tá? Aí normalmente a causa é uma baixa produção de TSH
tá? Uma diminuição do TSH e, porém, como consequência, uma baixa produção dos hormônios tiroidianos, tá? Agora, se nós quiséssemos procurar uma causa do deterioro da glândula hipoficiária ou do hipotálamo, seria por quê? Porque meu paciente pode ter recebido algum tipo de radiação, tá? Provavelmente teve um tumor e por esse tumor foi recebida uma radiação central cerebral e isso levou a um deterioro da glândula hipoficiária ou do hipotálamo, né? Ou talvez porque exista algum processo inflamatório, né? Alguma sarcoidite, algum processo cerebral que deteriora a função central, tá? Ou também pode ser pós-cirúrgico, o paciente foi operado por um por uma massa hipoficiária, né? Vamos pensando se é um adoma produtor de hormônio de crescimento, foi operado e aí teve uma lesão secundária que deteriorou também a função tiroidiana, tá? Ou às vezes pode ser inclusive até por metástases hipoficiárias, né? De ter algum tipo de lesão cerebral, um glioblastoma, um glioma, e levou uma metástase cerebral e que acometeu diretamente a hipófise, né? Então, tem uma causa bem pouco comum, mas é bem descrito na literatura, que são hemorragias hipoficiárias ou infartos hipoficiários que acometem o sistema circulatório porta da glândula hipoficiária, tá? No momento do pós-parto, algumas mulheres podem apresentar partos com hemorragias muito maciças, que pode levar a um infarto hipoficiário. Isso se conhece como síndrome de Sheehan, e ele pode causar um panhipopituitarismo, ou seja, um deterioro de não somente a função tireoidiana, sino de quase todas a produção hormonal que se acomete na hipófise, tá bom? Então, se não quiséssemos estabelecer um quadro clínico um pouco meio grande ou quase total da do hipotireoidismo, tanto primário como secundário, nós poderíamos encontrar sinais e sintomas bem, assim, bem pouco clássicos, né, nele, mas tudo com respeito a, vamos usar uma palavra meio brade, para baixo, né? Letargia, fadiga, fraqueza, talvez seja um dos sintomas menos clássicos, mas um pouco mais característicos do hipotireoidismo, tá bom? Nós vamos encontrar em forma complementar, vamos encontrar um leve ganho de peso, tá? Um pouquinho de constipação, que é muito clássico nelas, parestesias, aqueles formigamentos, pele seca, unhas quebradiças. Em casos um pouco mais severos, vamos encontrar até edemas difusos, tá? A mulher pode apresentar, o homem também pode apresentar bradicardias, hipotensões, hipotermia clássica, tá? Até problemas centrais, né? Nós podemos encontrar quadros de déficits cognitivos, como também quadros de depressão. E em alguns casos as mulheres podem apresentar, inclusive, até problemas menstruais, como oligomenorreia, menorreia, tá? E até galactorreia. Está relacionado, está associado o hipotireoidismo com hiperprolactinemia também, tá? Então, por exemplo, são figuras clássicas de diversos casos clínicos de hipotireoidismo. Nós podemos encontrar aqui um hipotireoidismo central, nesse caso uma figura clássica da literatura, hipotireoidismo neonatais, tá? Hipotireoidismo convulso, que seria na fase inicial da doença, tá? E beleza, tá? Ora, laboratorialmente, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar, classicamente, se fosse um hipotireoidismo primário, um TSH elevado, considerando que os valores de referência, os valores normais, vão de 0,5 até 4,5. Mas nós temos que ter alguma referência que o TSH pode mudar, dependendo da faixa etária. Quando as pessoas se encontram com valores com idades muito avançadas, os valores de referências vão aumentando, tá bom? Inclusive pacientes maiores de 80 anos, é clássico encontrar um TSH normal até de 10, tá bom? Então aí temos uma regrinha básica que até os 60 anos bate 4,5. Entre 60 e 70 podemos encontrar normalmente até 6, de 70 a 80, 7, tá bom? E o valor de referência para o T4 livre vai de 0,5 a 1,8. Então nós vamos encontrar T4 livre baixo com TSH elevado, isso seria clássico de um hipotireoidismo primário.
Se nós dosamos o anti-TPO, que deve estar quase sempre menos de 15, se estivesse mais de 15 ou 50, provavelmente, nós estamos diagnosticando um hipotireoidismo de Hashimoto, ou a doença de Hashimoto, que é clássica encontrar. Então, quando nós façamos o diagnóstico, que seria o, o check-up diagnóstico, sempre temos que ver TSH, T4 livre e anti-TPO. Em alguns casos, nós poderíamos pedir até antitireoglobulina, que seria uma proteína, um marcador de destruição para a tireoglobulina. Embora não é clássico de hipotireoidismo, podemos encontrar também em tiroidites, tá bom? Agora, tratar. Em quem tratamos hipotireoidismo? Temos que tratar em adultos jovens, tá bom? A dose diária de hormônio tiroidiano, de levotirosina, vai entre 1,6 a 1,8 microgramas por quilo, aparentemente. Então, essa seria a dose recomendável. Mas na prática diária, a gente recomenda começar com 50%, tá bom? Fazemos o cálculo disso e aí tiramos a metade. E aí vamos cada 3 meses e aumentando a dose. Porque normalmente, às vezes, doses máximas tratadas, os pacientes podem apresentar sintomas como se fossem sintomas de hipertiroidismo, tá? O contrário. Nós temos que ter muito cuidado com pacientes idosos, coronariopatas, hipotiroidismos de graves, de longa data, que às vezes o corpo já está acostumado a uma pouca produção hormonal, nós temos que ter cuidado com eles. Normalmente a gente vai iniciando, o que a gente faz na clínica diária, entre 12,5 a 25 microgramas dia, e a gente vai reajustando cada 3 meses, né? Ou se recomenda entre 6 a 8 semanas. Por quê? Pelo tempo de vida média prolongado do medicamento, né? A resposta não é tão imediata, tá? Agora, quando eu trato, até quanto eu vou chegar? Eu vou chegar, é o que nós chamamos de metas de reposição de acordo com a faixa etária, tá? Por exemplo, se meu paciente estiver entre 20 a 60 anos, se for mulher, sobretudo em idade fértil, o TSH tem que estar entre 0,5 a 2,5. Se meu paciente tiver entre 60 e 70 anos, se eu mantiver um TSH entre 2 a 6, seria perfeito. Se fosse entre 70 e 80, a gente aceita até 8, tá, de TSH. E se fosse mais de 80 anos, manter valores até 10. Mulheres em idade fértil, é perfeito ter o valor entre 1,5 a 2,5. Nós podemos encontrar diversas apresentações. No mercado, na farmacopeia brasileira, nós podemos encontrar 4 tipos de apresentações dos diversos laboratórios existentes no Brasil. Nós temos o Eutirox, tá? Nós temos o Eutirox, nós podemos encontrar apresentações de 25, né? 50, 75, 88, tá? O Synthroid também, de 25 a 50. A grande diferença entre o Synthroid e o Eutirox é que o Synthroid, ele tem todas as apresentações são muito parecidas, tá? O Puran é que se apresenta com a menor dose, nós podemos encontrar Puran de 12,5, inclusive para ser, é daqui importantíssimo para crianças, né? Onde nós temos um Puran, às vezes de início em criança ou em idosos, muito idosos, que nós podemos utilizar isso, tá? Outra grande vantagem que tem Puran é que nós podemos encontrar doses quebradas de 37,5, 62,5 e a grande importância é que nós podemos encontrar de 300 microgramas, o que outros os laboratórios não têm. E o Levoide, talvez aqui, a grande diferenciação seria 38, tá? 38 microgramas. Olha todas as apresentações que nós temos dos diversos medicamentos, tá bom? Então é bom ir vendo para poder fazer a regulagem de 3 em 3 meses, tá? Quando podemos ter diagnósticos diferenciais? Vocês têm que ter muito cuidado quando nós temos, às vezes, a função tiroidiana tem muito a ver com bem-estar, tá bom? Então, muitas vezes o paciente teve uma doença grave, um câncer, uma doença assim, ou está com uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, e ele entra na UTI e às vezes ele está em um estado
totalmente deficiente, e aí o que acontece? O cérebro, para poder melhorar o metabolismo, o que vai acontecer? Vai começar a produzir o TSH em maior proporção para que estimule a glândula tiroidiana a produzir, tá? Com a finalidade de se recuperar, melhorando a questão metabólica. Então, muitas vezes nas UTIs nós podemos encontrar pacientes de longa data que às vezes estava tão grave e que progressivamente o TSH começa a elevar. Aí nós começamos a pensar que ele está tendo um hipotireoidismo. Não. E às vezes pode ser a recuperação de uma doença sistêmica grave, às vezes pode ser a transição de um despertar hipoficiário. Então temos que ter cuidado. A BCB está tratando, deveríamos fazer um acompanhamento, tá? E, às vezes, observar melhor esse paciente. Se ele sair da UTI, informar que isso tem que ser passado depois por ambulatório, para ver se realmente ele tem hipotireoidismo ou não, ou talvez foi uma fase de recuperação. A insuficiência renal faz de que, às vezes, o hormônio tiroidiano seja filtrado, seja eliminado em maior proporção. Então, às vezes, o paciente não tem realmente o problema de baixa produção hormonal, sino de uma eliminação, excreção, vamos dizer, apurada, né? Obrigada, eliminação difusa do hormônio tiroidiano, e aí o cérebro entende como se estivesse faltando e estimula a produção de hormônio tiroidiano. Então, aí o TSH também aumenta, então tenho que ter cuidado, tá? Insuficiência adrenal, às vezes uma insuficiência adrenal, a falta de glicocorticoides também pode apresentar-se, pode, digamos, atrapalhar a questão do metabolismo, pode deixar o metabolismo um pouco mais diminuído, que às vezes a glândula tiroidiana ou os hormônios tiroidianos não dão conta de suprir a necessidade, porque nunca esqueçam, o metabolismo não tem a ver só com hipófise, com tireoides, tem que ver com glucocorticoides, tem que ver com testosterona, tem que ver com GH, tem que ver com muita coisa. Então, o hormônio tiroidiano não é a única bala para a guerra, ele é uma das balas, entende? Às vezes, se nós temos deficiência de outro grande armamento, que são os corticoides natural, que é o cortisol, que também mexe com o metabolismo, então, às vezes, como que a guerra fica muito pesada somente para a tireoide, tá entendendo? Aí o corpo entende que está precisando mais hormônio tiroidiano e está sentindo que está fraco, então o TSH começa a aumentar para suprir a necessidade de uma insuficiência adrenal. Algumas artrites, alguns anticorpos de artrites, sobretudo sistêmicas, podem funcionar como se fossem anti-TPOs, destruindo várias peroxidases, tendo vamos dizer, uma destruição de anticorpos cruzada, né? Como se fosse uma lesão cruzada. Então pode estar gerando também uma destruição dos anti-TPOs tiroidianos, querendo destruir outros peroxidases que não sejam as tiroidianas. Temos uma destruição de peroxidase cruzada, tá? Causada por outras lesões, outras doenças artríticas ou doenças musculares inflamatórias, tá? Então, eu tenho que sempre que pensar que a reposição hormonal tiroidiana tem que ser regulada, tem que ser avaliada, porque às vezes se eu começo a usar uma forma exagerada o hormônio tiroidiano, eu posso levar ou fazer uma iatrogenia, aplicar excesso de hormônio tiroidiano e levar para o contrário, para um quadro de hipertiroidismo iatrogênico. Isso nós conhecemos como tirotoxicose. E meu paciente pode apresentar quadro clínico típico de hipertiroidismo. Esse quadro típico de hipertiroidismo nós conhecemos como tirotoxicose. Tirotoxicose seria a clínica exacerbada do hipertiroidismo. Taquicardia, cefaleias, palpitações, diarreias, né? Em outras palavras, o quadro clínico próprio do hipertiroidismo nós conhecemos como tirotoxicose, tá bom? Então, a levotirosina é a droga de escolha, tá? Independente de qual fosse a causa do hipotiroidismo, tá? Como ele mexe com o metabolismo, muitas vezes nós podemos encontrar algum grau de resistência insulínica, podemos encontrar deficiência no metabolismo dos lipídios, principalmente dos derivados do colesterol. Nós podemos encontrar dislipidemia e, porém, também, às vezes, até hipovitaminose. Então, quando nós façamos o follow-up, que é o acompanhamento do tratamento, nós temos que dosar sempre TSH, T4 livre e
na fase inicial, ver um anti-TPO. O anti-TPO é só para o diagnóstico, tá? Não é para o acompanhamento, não é para o follow-up, não é para o acompanhamento, ele é só para o diagnóstico. Quando façamos acompanhamento, aí sim, vamos medir o TSH e o T4 livre para poder ver se a dose que está sendo administrada seja a adequada. Aí, segundo, tenho que ver alguns perfis de metabolismo, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, perfil lipídico, porque é muito comum encontrar quadro de dislipidemia, preferencialmente por incrementos de colesterol de LDL, tá bom? LDL colesterol, tá? E também vamos encontrar muito frequentemente uma hipovitaminose D. Não lembro, vocês nunca esqueçam que a vitamina D tem a ver com colesterol. E o hormônio tiroidiano mexe muito com a questão do metabolismo do colesterol. Então, hipovitaminose D, dislipidemia, a predomínio de um incremento do LDL colesterol. Inclusive, em pessoas muito jovens nós podemos encontrar essa alteração, tá bom? Nunca esquecer tomar em jejum, tá? Ou às vezes, se a pessoa esqueceu tomar pela manhã, tem que ser no final da noite, tá? A ingesta concomitante com alimentos vai atrapalhar a absorção. Sempre que entender que a necessidade das crianças vai ser muito maior que nos adultos, pior naqueles que estão na fase de puberdade, tá? Quando nós tenhamos que fazer a administração de hormônio tiroidiano, eu sempre tenho que avaliar algumas causas, né? Por exemplo, tenho que ter em consideração algumas coisinhas. Primeiro, se existe, quando eu faço o cálculo da dose inicial da reposição do hormônio que eu vou aplicar, eu tenho que ver o grau do hipotireoidismo do meu paciente. Tá? Tenho que ver a idade do meu paciente, porque não é igual tratar um idoso que um adulto jovem, ou um puber com uma idosa de 90 anos. Tenho que ver a presença de algumas comorbidades. Pode ter meu paciente ter cardiopatia, tem que ser um pouco mais maneiro na quantidade de hormônio tiroidiano, tá? E se fosse um hipotireoidismo central, realmente aí sim, eu tenho que encontrar que tenho que ser, às vezes a dose tem que ser um pouco maior, tá? E às vezes, em alguns casos, quando nós temos algum grau de hipocortisolismo, nós podemos iniciar, às vezes, um pouco de glicocorticoides antes de começar a administração de hormônios tiroidianos, porque às vezes um hipocortisolismo seria uma insuficiência adrenal, pode atrapalhar a resposta, tá? Então, nós, às vezes, é preciso iniciar um pouco de corticoides antes da administração de hormônios tiroidianos, tá bom? Então, o tratamento da reposição nas grávidas. Muitas vezes na gravidez existe uma necessidade aumentada do hormônio tiroidiano para poder realizar a implantação do hormônio do óvulo, né? Então, muitas vezes quando a mulher que é hipotiroideia está fazendo o tratamento e ela fala que vai engravidar, está com desejo de engravidar, a gente às vezes precisa aumentar um pouquinho, tá? O hormônio tiroidiano com a finalidade de levar o TSH até 1,25, porque a necessidade precisa de mais hormônio tiroidiano para poder favorecer o implante do óvulo, né? Então, muitas vezes, e quando fico grávida, às vezes a necessidade aumenta, se duplica. Se recomenda aumentar até 50%. E quando a mulher fica grávida, aumenta muito as globulinas transportadoras. E isso pode atrapalhar a liberação do hormônio tiroidiano, podendo levar a um falso hipotiroidismo, tá bom? E também nunca esquecer que a placenta vai produzir um tipo de desionidase tipo 3, que vai converter um T4 normal em um T3 reverso, um T3 que não funciona, que não serve. Então vamos ter a conversão de um hormônio inútil, tá bom? Isso que a placenta faz também, com a finalidade de proteger o feto, erradamente às vezes, mas aí vai ter algum grau de insuficiência do hormônio tiroidiano. Podemos ter, inclusive, falsos hipotiroidismos, tá bom? Alguns mitos que nós temos que desenvolver
a obesidade causada por hipotireoidismo, é clássico escutar, eu estou gordo porque sou hipotireoideu, né? Não, isso é um mito. Existe sim um incremento, talvez, entre menos de 5% do peso com respeito a um hipotireoidismo, mas causa de uma obesidade mórbida, porque um IMC de 40, de 45, nunca vai ser hipotireoidismo, tá? Eu preciso tratar T3 porque com T4 não resolve a parada, não. Isso é raríssimo, é super, super raro, doenças relacionadas com a resistência para T3, tá? E... eu posso usar T3 para emagrecer? Falso, totalmente falso. Ele é termogênico, ele mantém temperatura, mas não é para emagrecimento. O único que eu posso fazer nesse paciente é ter sintomas de tirotoxicose, fazer taquicardias, isso sim, eu posso levar até arritmias malignas, isso sim, tá bom? Ok? Então, T3 não é um tratamento recomendável para pacientes com hipotireoidismo, tá bom? Bom, assim nós estamos acabando hipotireoidismo, tá certo? Então, deixamos aí pendente uma aula de hipertireoidismo. Boa noite. Vamos fazer a aula de hipertireoidismo, tá bom? Antes de continuar com a aula de hipertireoidismo, nós temos que diferenciar dois termos importantíssimos. Que coisa seria o hipertireoidismo e qual é o conceito de tireotoxicose? O hipertireoidismo não é mais que uma produção exagerada de hormônio tireoidiano pela própria tireoide, tá bom? Então nós podemos encontrar que hipertireoidismo diz respeito à produção de hormônio, tá bom? A fábrica produzindo demais. A tireotoxicose não é mais que o quadro clínico, é a manifestação do é a manifestação clínica ou bioquímica ou fisiológica dos hormônios que foram produzidos em excesso. Tá? Por exemplo, quando eu falo de hipertireoidismo é porque eu calculei no laboratório, no exame laboratorial, um excesso de hormônios tireoidianos. E a clínica que se manifesta seria uma tireotoxicose. Tá bom? Então, quais seriam as causas de hipertireoidismo? Tá? Nós temos alguns casos de tireotoxicose com hipertireoidismo. Tá bom? Vou botar um exemplo claro. Eu posso ter um quadro de tireotoxicose porque meu paciente tomou hormônio em excesso. Tá? Isso seria uma tireotoxicose iatrogênica. Mas isso não quer dizer que seja um hipertireoidismo. Se minha glândula não está produzindo em excesso. O que eu tive é uma iatrogenia. Eu tomei um hormônio tireoidiano em excesso. Isso seria uma tireotoxicose, tá bom? Mas uma tireotoxicose causada por um processo de produção exagerada é aí onde existe doença, tá bom? Então, quais seriam as causas de um hipertireoidismo com tireotoxicose? Primeiro, é a doença de Graves, tá bom? A doença de Graves é uma doença quase como a doença de Hashimoto, onde existe uma doença, existe uma imunidade, uma doença autoimune que tem a capacidade de produzir enzimas que destroem a glândula peroxidase. Aqui também existe uma autoimunidade, existe uma autoimunidade na qual o composto, o corpo, né, humano produz um autoanticorpo que vai ser só que em vez de destruir, o organismo tem a capacidade de produzir um autoanticorpo que vai nas portinhas do TSH, tá bom? É decir, onde o receptor do TSH, propriamente do receptor, este autoanticorpo, em vez de destruir, ele vai funcionar como se fosse um encaixe, e um encaixe quase difícil de tirar, é um encaixe um pouco mais prolongado, tá bom? Então, nós temos receptor, TSH, então esse autoanticorpo funciona como se fosse TSH, e ele chega e ele encaixa, ele faz que o TSH se prolongue no receptor, como se fosse uma trava, como se fosse uma tranca, tá? Então ele faz de que o autoanticorpo, o receptor, se junte com o TSH
e o autoanticorpo vem como se fosse uma camada em cima do TSH, impedindo que o TSH saia do seu receptor, funcionando como se fosse uma trava mesmo. É por isso que esse autoanticorpo produzido chama-se antitrabin, como se fosse um trave, tá bom? Então, é o autoanticorpo realmente para o receptor do TSH, mas não destrói, ele simplesmente faz com que o TSH permaneça se ligado ao seu receptor por um maior tempo prolongado. E como existe uma prolongação da sua recepção, então vai ter uma produção excessiva do hormônio tiroidiano, tá bom? Isso seria a doença de Graves. Bócio multinodular tóxico. Então, pode existir a formação de um nódulo só, tá? Nesse caso, não é um autoanticorpo nem nada. Se é uma pessoa que tem a tireoide crescida, porque existe um nódulo, como se fosse um tumor, mas esse tumor é produtor de hormônios tiroidianos, tá bom? E pode ser não somente um, pode ser vários. Por isso que se conhece como bócio multinodular tóxico. Por que tóxico? Porque ele tem a capacidade de produzir hormônios tiroidianos, tá bom? E se fosse a versão de um adenoma único, não temos vários, não somente um nódulo num dos lóbulos que está produzindo. Isso nós conhecemos como doença de Plummer, tá? Ou bócio nodular, ou nódulo tiroidiano tóxico, também chamada doença de Plummer. Induzida por iodo, tá? É aqueles que, onde o paciente, por alguma causa, ele é induzido a tomar iodo por terapias alternas, terapias xamânicas, né? Falando assim, teorias meio alternativas, né? Por isso, assim, se recomenda o uso de Lugol, né? O Lugol aos 5%, tem uma escola que trata doenças com iodo, né? E às vezes pode esse excesso de iodo estar produzindo ou provocando uma hiperprodução de hormônios tiroidianos. Isso se conhece como a doença de Jod-Basedow, tá? Ou alguns tumores, algumas mulheres grávidas que podem apresentar mola, e esse tecido trofoblástico pode ser produtor de hormônio não só de trave, pode produzir beta-HCG em excesso, e o beta-HCG em excesso pode funcionar como se fosse um antitrave e estar estimulando o receptor. Existe uma teoria, inclusive, que o beta-HCG molecularmente é muito parecido com o TSH. Então seria que temos TSH e beta-HCG estimulando o receptor. Nós teríamos uma potenciação do efeito do TSH, tanto na gravidez como nos tumores trofoblásticos, tá bom? E também há um aumento na secreção de TSH por causas centrais, né? Pode ser que exista um tumor hipoficiário que produza TSH em excesso, tá bom? Agora, se nós tivéssemos simplesmente tirotoxicose e não existe uma produção da glândula tiroidiana, existe alguma causa que está elevando o número de a glândula não está produzindo, tá entendendo? Mas existe um incremento do hormônio tiroidiano. Por que isso aconteceria? Por uma tiroidite factícia. Que coisa seria uma tiroidite factícia? É quando, por algum erro, tá? Pode ser um acidente, falando assim, alguém consome hormônios tiroidianos. Vamos supor um exemplo, uma criança está comendo o purã da mamãe, por alguma causa, tá bom? E no mundo da veterinária existe muito isso também, alguns cachorros podem comer os remédios dos purã, né? Existe também muita tirotoxicose aí, mas sobretudo em crianças, tá? Ou às vezes o que acontece mais comum é a superdose, né? A gente tá dando, por exemplo, 75, 100 e a necessidade não é todo isso. Pode apresentar-se uma tirotoxicose factícia. Tá? Isso se conhece como tirotoxicose factícia. Em outras palavras, administração excessiva de hormônio tiroidiano. Tá? Uma tiroidite subaguda. Pacientes que apresentam uma infecção viral, e essa infecção viral pode levar a uma inflamação da glândula tireoide. E essa inflamação da glândula tireoide pode levar a uma inflamação. E essa inflamação da glândula tireoide pode levar a um quadro cíclico,
onde, como existe uma destruição transitória da glândula tiroidiana, ela vai liberar o hormônio tiroidiano em excesso. Vai liberar, mas não é que vai produzir mais. Porque a célula se destrói, e se se destrói a célula, a enzima sai. Então vai existir uma liberação de um hormônio que estava guardado e vai ser liberado. Então seria uma tireotoxicose sem hipertiroidismo, mas que está levando a um quadro de por uma tiroidite, né? Tiroidite transitória, tá? E existe um tipo de tumor ovariano, o famoso estroma ovariano, câncer metastásico, ou para alguns cânceres metastásicos também, que pode levar a um incremento, a uma tireotoxicose sem um incremento do hormônio tiroidiano. Tá bom? Qual seria o quadro clínico? O quadro clínico é o contrário do hipotiroidismo. Nós não vamos encontrar aquele famoso BRAD que eu falei. Normalmente, pelo contrário, seria um TAC, seria um excesso. Um dos principais sinais ou sintomas que nós podemos encontrar neles é a ansiedade, aquele nervosismo, até irritabilidade, uma fraqueza muscular maciça, fadiga. Podemos encontrar emagrecimento, insônia, sudorese excessiva, palpitações, taquicardia, intolerâncias, tá? Uma pele quente, sedosa, tremores finos no braço, hipertensão, hiperreflexia, retração palpebral, inclusive levando até uma exposição da glândula do globo ocular, isso conhecemos como exoftalmia, alterações menstruais, hiperdefecação, diarreia, hiperfagias, tá? Inclusive até bócio, né? Então, normalmente, nós vamos ver mais para frente, por exemplo, na doença de Graves, que é uma das principais causas de hipertiroidismo, nós vamos poder encontrar classicamente exoftalmo, bócio, mixedema, que seria um edema pré-tibial, tá bom? Palpitações e diarreia, como sintomas clássicos da doença de Graves, tá bom? Então, o que nós vamos encontrar nos exames laboratoriais? Nos exames diagnósticos, nos exames iniciais, nós vamos encontrar um TSH muito baixo, tá? Menor de 0,1 e um T4 livre alto, tá? E se nós quiséssemos pensar que uma das principais causas de hipertiroidismo, assim como existia 95% dos casos de hipotiroidismo ser doença de Hashimoto, nós podemos encontrar que existe também uma casuística bem elevada para doenças autoimunes, tá? Uma das principais causas de hipertiroidismo vai ser a doença de Graves, onde existe uma hiperprodução de um autoanticorpo chamado anticorpo antirreceptor de TSH, ou também conhecida como antitrave. Tá? Então eu tenho que dosar TSH, T4 livre e antitrave como causas, tá bom? Então, o que nós vamos fazer quando nós tenhamos a suspeita de uma tireotoxicose, um quadro clínico, né, que seria efeito clínico e bioquímico? Eu tenho que dosar sempre o quê? Dosar o TSH e os hormônios tiroidianos, provavelmente um T3 e um T4, tá bom? Agora, se meu T3 estiver muito baixo e o hormônio tiroidiano estiver muito alto, aí eu tenho que ver, será que tem oftalmopatia, aquela expressão maciça dos olhos, e bócio? Se isso estiver acontecendo, tenho um laboratório e tenho clínica, eu tenho que pensar numa doença de Graves, tá bom? TSH baixo, menos de 0,1, hormônios tiroidianos altos, meu paciente está com oftalmopatia e com bócio, automaticamente já estou pensando numa doença de Graves, tá bom? Agora, tenho um laboratório de um TSH baixo, hormônio tiroidiano alto, mas não estou encontrando oftalmopatia, mas tenho bócio, eu tenho que fazer o seguinte, avaliar se meu paciente tem ou não tem captação do iodo radioativo, tá bom? Em outras palavras, por quê? Porque às vezes não pode ser Graves, mas pode ser um nódulo, tá? Então eu tenho que ver se existe ou não a presença de um nódulo. Então, se existisse a presença de um nódulo, ou existisse um problema de inflamação, pois, tá entendendo? Então, não tem o Graves, não tem clínica de Graves, mas tem um bócio, tem uma tireoide grande, inchada, inflamada. Posso estar pensando que pode ser uma inflamação, pode ser uma tireotoxicose simplesmente por uma lesão
da glândula, e aí tenho que pensar em tireoidites, tá bom? Ou pode ser também a presença de um nódulo que esteja produzindo hormônio tiroidiano. Para isso eu vou ver se tem uma captação grave, alta, posso estar pensando em doença de Graves, ou pode ser também um bócio nodular tóxico. Você pode ter nódulos que estejam produzindo hormônio tiroidiano. Agora, se a captação fosse baixa, então o que está acontecendo? Existe simplesmente um processo inflamatório. Aí tenho que pensar em todas as causas de tireoidite que podem estar fazendo uma tireotoxicose, tá bom? Ora, se fosse ainda baixa e não tem bócio, sem bócio, estaria pensando que existe outra fonte, outro lugar que esteja causando a tireotoxicose. E aí sim tenho que estar pensando em cânceres, né? Tireotoxicoses factícias ou cânceres, tumores ovarianos, tumores metastásicos, trofoblásticos, ou inclusive estar pensando se o paciente ou não está consumindo hormônios tiroidianos em excesso. E se meu paciente não tiver neofomopatia nem bócio, estou pensando também numa prova de tiroidite ou uma factícia, tá? Agora, se o TSH estiver altíssimo e o hormônio tiroidiano também altíssimo, temos que estar pensando em um hipotiroidismo central, hipertiroidismo central. Existe uma fonte hipoficiária ou hipotalâmica que está produzindo TSH, que está superestimulando a glândula tiroidiana. Então, olhem aqui o quadro, nós vamos poder ver duas tendências, tá? Dos o TSH, dos o hormônio tiroidiano. Se meu TSH estiver muito baixo e o hormônio tiroidiano, principalmente as causas são primárias. Ora, se o TSH estiver alto e o hormônio tiroidiano estiver alto, a causa é hipoficial ou hipotalâmica, seria uma causa central, tá bom? Agora, se a causa for primária, eu tenho que ver tem ou não tem clínica de Graves, se tem oftalmopatia e tem bócio. Se tem oftalmopatia e bócio, é Graves. Mas se não tem oftalmopatia e, não tem bócio, eu tenho que pensar numa tireoidite, tá bom? Agora, se não tiver bócio de nada, eu tenho que pensar que existe uma fonte secundária, uma fonte de outro lugar que esteja produzindo hormônio tiroidiano. E qual seria uma das principais causas? Consumo. Está tomando hormônio tiroidiano em excesso por alguma causa, ou existe algum tumor ovariano, metastásico, trofoblástico, que está produzindo hormônio de alguma outra forma, né? Ou está estimulando por outra fonte. Ou também pode ser uma causa, se tiver um leve bócio, pode ser uma tireoidite, tá bom? E, inclusive pode ser até um nódulo produtor de hormônio tiroidiano. Combinado? Este quadro é importantíssimo que vocês saibam manusear diretamente, tá? Doença de Graves. A doença de Graves, eu falei para vocês que é a causa mais importante de hipertiroidismo, é maior incidência entre mulheres com de 30 a 60 anos, afeta aproximadamente 2% das mulheres e 0,2% dos homens, tá? Existe um desarranjo no controle regulatório da função tiroidiana, e existe também uma manifestação do excesso do hormônio tiroidiano nos tecidos periféricos, tá? Normalmente, o receptor do TSH vai ser, como se diz, o antígeno primário para a doença de Graves, tá? Porque ele vai sofrer uma estimulação excessiva pelos anticorpos específicos contra este receptor, tá? Esse autoanticorpo que vai atacar especificamente o receptor se denomina antitrábio, tá? Aí o antitrábio agoniza e estimula, ligando-se ao receptor de TSH, acelerando a produção de hormônios tiroidianos. Tá? Então, estamos que ter muito frequente, está muito relacionado com doenças autoimunes, tem uma propensão genética muito altíssima, relacionado com o sistema HLA, sobretudo com um marcador que seria o HLA-DR3, tá? Onde, que nós vamos observar com mais frequência? Como eu falei para vocês, Graves, tem hormônio tiroidiano em excesso, tem TSH muito baixo, e ele clinicamente eu consigo encontrar um bócio leve, difuso. Tem clínica de hipertireoidismo, que seria a tireotoxicose. Tem oftalmopatia infiltrativa, aquela expressão tipo olho de Simpson mesmo, né? E tem uma demopatia infiltrativa, tem uma espécie de edema
aqui na região da tíbia. Nós conhecemos isso como mixedema pretibial, tá bom? Então, classicamente, nós também podemos encontrar algumas outras características, como cabelo fino, fraco, um sudor excessivo, problemas intestinais, diarreias com mais frequências, tremores finos nas mãos, estoftalmia, palpitações, taquicardia, tá? Uma hiperfagia excessiva e em mulheres, inclusive, até uma menstruação, uma dismenorreia, tá? Qual seria o tratamento? Nós temos diversos tipos de tratamentos para doenças de Graves. Nós temos desde o medicamentoso, tá? Onde maiormente 80% dos pacientes curam ou se mantêm tratados ou conseguimos controlar eles, tá? E você tem que considerar uma coisa na cabeça: doença de Graves é uma doença que se autolimita. A diferença do hipotireoidismo, que é uma doença para a vida toda, a doença de Graves tem uma remissão. Normalmente a gente espera uma remissão de 2 anos. Tá? Por quê? Porque normalmente os medicamentos utilizados, as drogas antitiroidianas, são imunossupressoras. Então, elas têm a capacidade de autolimitar a função da produção do antitrávio. Por isso que nós consideramos que esses pacientes têm um período de remissão, a gente trata eles por 2 anos. Se em 2 anos não tem uma remissão, nós consideramos que é uma doença de Graves grave, né? Então, normalmente tem que acudir a uma segunda terapia. Normalmente, se não curou em 2 anos, é porque não vai curar, tá bom? Então, aí a gente precisa entrar na segunda alternativa, segunda linha de tratamento, que seria a iodoablação, usar radiação com iodo. E nos casos mais extremos, a gente pode, inclusive, precisar até de tireoidectomia, se tirar a glândula tiroidiana, se é que não existe uma resposta ao medicamento, ao iodo, aí a gente utiliza a cirurgia, tá bom? Quais são os medicamentos ou as drogas antitiroidianas utilizadas com mais frequências, tá? Podemos usar em casos de bolsos pequenos, com crianças, adolescentes e até com gestantes, tá? Nós temos uma das principais, temos as tionamidas, tá? Aí nós temos principalmente o propiltiuracilo, tá? O metimazol e o carbimazol. O propiltiuracilo tem uma vida média de mais ou menos umas 2 horas, em comparação com o metimazol, que é uma vida de mais ou menos 6 horas, tá? O metimazol principalmente o metimazol vai inibir a síntese de TTS e T4 nas células foliculares e eles têm uma ação imunossupressora. Eles vão gerar uma remissão da doença. Tá? O metimazol vai inibir competitivamente com a peroxidase da tireoide e catalisa para evitar que gere uma reação de iodação com a globulina. Tá? Então, é uma ação quase como se fosse um anticorpo antiperoxidase. Tá bom? Então, enquanto o propiltiuracilo tem outra função. O propiltiuracilo vai reduzir a desiodação, vai evitar que o T4 se transforme em T3 no tecido periférico, tá? Em outras palavras, o metimazol tem uma função mais tiroidiana e o propiltiuracilo tem uma função mais periférica, tá? O metimazol atua sobre o anti-TPO e o propiltiuracilo vai trabalhar sobre a desionidase, tá bom? Quais seriam as doses? A dose recomendável de metimazol vai entre 20 a 40 miligramas, tá? É uma dose única diária. Existem poucos efeitos colaterais em doses muito altas, maiores a 40. Se podem encontrar alguns efeitos colaterais como a granulocitose. E isso é uma coisa importantíssima. Pacientes que estão fazendo tratamento com metimazol, acompanhamento com hemograma, porque às vezes a granulocitose pode levar a leucopenia, tá bom? E isso pode estar, às vezes, causando baixa da defesa, tá? Propiltiuracilo, a gente utiliza muito em gestantes, lactantes, em alguns casos de hipertiroidismo grave, tá bom? 30 miligramas por dia, eles vêm, a gente pode tratar de 50 miligramas de 8 em 8 horas, tá? Considerando de que realmente o metimazol é a droga ou é o medicamento de primeira linha, tá? O metimazol é a droga que mais se recomenda, é a droga mais recomendada, é a droga que tem mais evidência de remissão da doença, enquanto o propiltiuracilo pode ser um complemento transitório por um tempo X, mas o medicamento de primeira linha a ser escolhida é o metimazol,
pelo fato de que ele gera um grau de imunossupressão, tá? E pode controlar a doença. Em alguns casos, quando a doença de Graves está associada muito com tireotoxicose, o quadro clínico está maciço, e às vezes a gente precisa utilizar, inclusive, até beta-bloqueador, tá? Principalmente o propanolol, para fazer um controle das manifestações cardiovasculares, como seria a taquicardia, as palpitações, né? Os tremores, aqueles tremores finos, tá? Inclusive até a ansiedade pode ser controlada pelo propanolol, porque na real é um efeito, é um excesso na produção beta, tá? Às vezes, em caso de hipertensão, você pode estar utilizando até bloqueadores de canais de cálcio para associar um controle cardiovascular mais adequado, tá? No caso, quando os medicamentos não estão fazendo, vamos falando assim, efeito X sobre isso, ou quando o paciente não recuperou, não se curou aos 2, não teve uma remissão de doença aos 2 anos, a gente vai usar ou se recomenda a iodo-radiação, tá? Através de um iodo radioativo, é melhor, tem um maior índice de remissão, tá? O custo é baixo, a redução, existe uma redução maciça da doença, só que infelizmente ele vai destruir com a glândula tiroidiana. E o efeito colateral que nós vamos encontrar é hipotiroidismo. Mas às vezes é muito melhor ter um hipotiroidismo secundário, ou bom, sequelar, a ter um quadro de hipertiroidismo. Muitas vezes os pacientes toleram mais um hipotiroidismo que o hipertiroidismo. Realmente, hipertiroidismo é clinicamente muito mais, deteriora um pouco a qualidade de vida do paciente. Então, às vezes, esse hipotiroidismo sequelar, às vezes chega a ser como uma espécie de bálsamo para o paciente que é hipertiroideo, tá bom? Realmente, o hipertiroidismo deteriora muito, muito mais o quadro clínico do paciente. Doses que podemos utilizar é de 5 miliquirris para bolsos menores, tá? Às vezes podemos usar até 10 miliquirris para bolsos bem maiorzinhos e até a dose máxima é de 15 miliquirris para bolsos que sejam maiores a 60 gramas, tá bom? Quando estaria contraindicado o iodo em grávidas, né? Aqueles pacientes que têm um baixo nível de captação do iodo ou quando existe um nódulo maligno, tá? É um bócio, tipo assim, um bócio, um nódulo que esteja um nódulo canceroso, né? A oftalmopatia grave, quando o paciente está com oftalmopatia grave, nós temos que fazer uma remissão primeiro da doença oftálmica com o uso de glucocorticoides para poder usar. Porque às vezes o iodo pode, nesses casos, quando não está controlada a oftalmopatia, o iodo pode piorar a oftalmopatia do paciente. Ou quando o paciente não quiser também, tá? É uma contraindicação importantíssima. E no caso que o paciente não responder, inclusive com iodo, a terceira linha de tratamento seria as tiroidectomias, né? Está totalmente contraindicado, está indicado em crianças em gestantes que tenham efeitos colaterais aos medicamentos, tá? Ou aqueles pacientes que não estejam tendo uma aderência ao tratamento, em bolsos muito grandes ou nódulos tiroidianos suspeitos de malignidade. A principal complicação que nós podemos encontrar é que paralisia das cordas vocais, lesões do nervo laríngeo recorrente, ou por um caso tirar junto com a tireoide, ser tirado a paratireoide, né? E nós ter quadro de hipoparatireoidismo, tá? Outra doença, além do tá. Outras causas que nós podemos encontrar de hipertiroidismo é o fato de que às vezes podemos encontrar um nódulo tiroidiano, um nódulo que esteja produzindo hormônio tiroidiano em excesso. Isso nós vamos conhecer como um adenoma, como um tumor, né? Mas não é um tumor maligno, senão um tumor produtor de hormônios tiroidianos. Isso nós conhecemos como um adenoma tóxico, tá bom? Então, é muito frequente em mulheres também, maiores de 60 anos. Às vezes isso acontece muito em pacientes que já têm nódulos anteriormente, né? Isso daí tem que ter muito cuidado porque funciona como se fosse um tumor benigno, mas hiperprodutor. Qual seria o tratamento? Como fazemos o diagnóstico? Também TSH, aumento de T3, T4,
Nós precisamos fazer um exame diagnóstico, que seria a cintilografia, que seria um exame para ver captação de iodo. E o tratamento seria com propiltiuracilo, metimazol também, e iodo, radiação nos casos, e outros casos piores até a cirurgia, tá bom? Com isso estamos acabando a aula de hipertiroidismo, combinado?